Paz seja com todos. Amém. Misericórdia. Paz seja com todos. Amém. É uma honra imensa estar aqui, mais uma vez, compartilhando daquilo que o Senhor sempre compartilha comigo no meu secreto. Porque uma coisa eu aprendi, se o Senhor falou comigo, eu tenho que falar para vocês também. Porque se serviu para mim, vai servir para vocês também. Amém? Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Meu Deus. Se o pastor olhar para trás, eu acho que não é melhor nem olhar para trás. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo em Gênesis 20. No verso 12, tá? Gente, eu tô suando. A Sara tá até assim, você tá suando. Eu tô suando. Minha mão tá. Misericórdia. Beleza. Quem achou aí, diga amém. Que fechamos os nossos olhos. Pai, graças nós te damos, porque nós entendemos que quem está aqui em corpo físico sou eu, mas a partir do momento que eu subi aqui e dei o trono para o Senhor, trono não, dei a minha vida para o Senhor direcionar, que seja como o Senhor quiser. E abençoe as nossas vidas e que essa palavra, Pai, venha penetrar no nosso coração e que venha nos amolecer diante da Tua presença. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Bom, repita comigo assim, eu decido, a partir de hoje, dar um ponto final. Vocês vão entender por que vocês estão falando e declarando isso. Quando nós vamos ler em Gênesis, na Bíblia aqui, nós conhecemos a geração de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou uma multidão de filhos, e um deles nós conhecemos que é José. E quando a gente vai ler a história de Abraão, a gente percebe que houve um mau hábito passado de geração em geração. Eu vou ler no verso 10 aqui no verso 12 para vocês, que aí eu vou entrar em introdução no 20. Mas o verso 12 fala assim, ó, no versículo 10, não precisa colocar aí, tá? E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar lá, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa, eis que eu sei que tu és mulher formosa à vista. Pois isso acontece que, quando os egípcios te virem, eles dirão, esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Eu não vou ler o verso todo, mas, em uma ocasião, Abraão foi para o Egito. E nessa ida dele para o Egito, Abraão, ele omitiu. Ele mentiu. Ele contou uma verdade, mas ele não contou uma verdade completa. Quando os egípcios, o faraó, viu Sarai, ele quis Sarai. E o que Abraão disse para ele? Não, ela é minha meia-irmã. Ela é minha irmã. Agora eu vou ler o verso 20 para vocês, o capítulo 20 para vocês. Fala assim, ó, no verso 12. E, na verdade, ela é minha irmã, ela é filha do meu pai, mas não a filha da minha mãe, e ela tornou-se minha mulher. E o que acontece? Quando nós estamos lendo essa história, a gente percebe que Abraão, ele mentiu 2 vezes. Uma foi quando ele estava indo para o Egito, depois quando ele foi para Gerar, que era uma cidade. E quando ele habitou ali, o rei Abimeleque viu Sarai novamente, já era Sara o nome dela, porque o Senhor já havia mudado o nome. Ele achou ela muito bonita e quis tomá-la como sua esposa. Porque naquela época o costume era que, se o faraó quisesse tomar uma mulher, ou Abimeleque quisesse tomar uma mulher, o homem, o esposo daquela moça, teria que ser morto. E sabe por que Abraão mentiu mais uma vez? Porque ele teve medo. Você não precisa mentir por causa do seu medo, porque o medo, de fato, ele não vai te parar. Abraão já sabia da promessa de Deus sobre a vida dele, que ele geraria Isaac. Você já sabe da promessa, por que você tenta e mente? E Abraão foi e omitiu mais uma vez, dizendo que ela era sua meia-irmã. Por que ele não contou a verdade, dizendo que ela era sua esposa? Mesmo que Abraão foi o pai na fé, isso não quer dizer que ele não ia pecar.
Ele não é diferente de mim, de você. O maior erro nosso é pecar e permanecer no pecado. O maior erro nosso é simplesmente permanecer no pecado. E quando eu vejo essa história, o Senhor me incomodou, sabe por quê? Porque o que o seu pai foi, você não vai ser. Digo no sentido maléfico mesmo. Seu pai foi ali um traficante, eu declaro sobre sua vida que você vai ser diferente do seu pai. Se a sua mãe simplesmente te abandonou, eu declaro sobre sua vida que você vai ser uma excelente mãe. Por isso que quando eu falei para vocês falarem, eu decido dar um ponto final. Só que o mais interessante é que Sara e Abraão, eles não consertaram aquilo naquele momento. O Senhor teve que se apresentar para Abimeleque em um sonho, para falar que a mulher que ele iria se deitar já tinha esposo. O próprio Senhor se revelou a Abimeleque. Abimeleque, ali naquela época, os reis eram pagãos, mas ele entendeu o temor do Senhor. E ele não se deitou com Sara. Sabe por que é mais interessante dessa história? Se ele tivesse, talvez, deitado com Sara, como é que ficaria o filho da promessa? Naquela época não existia DNA. O filho da promessa era de Abraão, porque o Senhor confiou isso. E quando o Senhor te confiou uma promessa, independente do que você faz, só Ele pode cumprir na sua vida. Porque o temor do Senhor, naquele momento ali na vida de Abimeleque, ele reconheceu. Só que o nosso maior problema é pecar e depois pecar de novo. Sai dessa mesmice. Esse negócio de pecado de estimação, sai fora disso. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu foi para levar nossos pecados, as nossas dores e iniquidades. Por que você todos os dias quer fazer a mesma coisa? O seu pecado vai te afastar do Senhor. Mas o amor dele ainda vai permanecer sobre a sua vida. Só que a história não para aí. Depois disso, a gente entende que não foi só Abraão que errou. Mais uma vez, esse mau hábito passou para frente. E sabem quem? Isaac. Isaac habitou na mesma terra em que seu pai havia habitado. E em uma ocasião diferente, não sei, aqui na Bíblia não especifica, Isaac passou a mesma coisa. E sabe qual é o problema? Um hábito pode acabar sendo transmitido de pai para filho. Isso aconteceu com Abraão, porque o seu filho, Isaac, o havia imitado. E quando Isaac estava ali na terra de Gerar, isso aqui está em Gênesis 26, Isaac habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa. Ele disse, ela é minha irmã. Pois ele temia, tinha medo também, mais um tinha medo em dizer que ela era esposa dele. E os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois Rebeca também era muito formosa à vista, ela era muito bonita. E aconteceu que quando ele já estava um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua esposa. E sabe o que aconteceu? A história se repetiu mais uma vez. Isaac simplesmente disse que Rebeca era sua irmã. Ele não contou que ela era sua esposa. E mais uma vez, a mentira veio sobre mais uma geração de Abraão. Acaba por aí? Não. Por isso que eu falei, decida a partir de hoje dar um ponto final. Não cometa os mesmos erros dos seus antepassados, mesmo que você não saiba quais são. Dê passos de fé no Senhor, declarando todos os dias que você não quer fazer o derramamento de sangue que o seu povo lá atrás derramou, que você não quer se prostituir, que você não quer ser um traficante. Você tem que declarar isso sobre sua vida. Porque nós somos a geração do avivamento.
Nós somos a geração que eu acredito que vai ver a volta de Cristo. Eu não sei da minha geração daqui para frente. Essa nova geração que vem aí, não sei. Mas eu já declarei que eles não estão perdidos também. Sabe por quê? Porque existe uma referência que é eu e você sobre cada um deles. Isaac, diante daquela situação, ele mais uma vez ele mentiu, dizendo que Rebeca era sua meia-irmã, era sua irmã. Só que a história não acaba por aí. Porque, mais uma vez, o neto de Abraão, que se chama Jacó, cometeu um erro. Ele mentiu também. Diante da situação de quando ele queria a primogenitura, ele já enganou aí. E Rebeca compactuou com o erro dele. Diante do momento em que ele se chegou ao pai, se passando pelo irmão, o pai dele pergunta: é você, Esaú? O que ele fala? Sim. Mais uma vez, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Você não precisa fazer o que seu pai, seu avô, seu tio, sua tia, eu não sei, fez lá atrás. Porque a partir de nós começa uma nova história. A partir de nós, maldições são quebradas. A partir de nós, tudo se fará novo. Porque eu e você nos consagraremos diante do altar do Senhor. E ali Jacó fala: sim, sou eu, pai. E Isaac ficou meio desconfiado. Só que aí também não acaba por aí. Jacó, ele mentiu, ele enganou. Mas também os filhos dele o enganaram, o mentiram para ele. Todo mundo conhece a história de José? Amém, gente? José, quando ele era mais novo, ele era muito invejado pelos seus irmãos. E aí, uma situação que todos nós já conhecemos a história, ele foi vendido. O que os irmãos de José falam para o pai? Que ele tinha sido... Então me ajuda aí. Que ele tinha sido devorado talvez por uma fera. E que ele só tinha a túnica de José. Mais uma vez a mentira na história, na genealogia de Abraão. E aí, esse mau hábito foi passando, foi passando. Eu estou aqui para declarar para as moças. Vocês, se sua mãe não casou virgem, eu declaro que vocês se casarão. Para os rapazes também. Isso é uma maldição. Mas eu declaro sobre todos nós que nós iremos ser diferentes, talvez, das nossas mães, da nossa avó, dos nossos antepassados. E vocês, meninos, o fato de vocês acharem que esse trem de ficar pegando todas é bonito, é feio para você e para quem também está praticando junto com você. Talvez o seu pai diz que homem tem que ser assim. Não, está errado. Você vai ser digno de uma mulher só. Nós mulheres seremos dignos de um homem só. E aí, essa maldição foi passando. E foi passando. E sabe o que aconteceu? Quando chegou na vez de José, ela foi quebrada. Quando chegar na sua vez, ela vai ser quebrada. Vocês não são o erro dos seus pais. Vocês não são as palavras contrárias que os pais declaram sobre vocês. Vocês não são um Zé Ninguém, um Zé Esquerdo, um que vai dar em nada. Vocês são exclusivos em Deus. Nós somos sacerdócio real. Nós somos o povo santo do Senhor. E quando chegou na vez de José, ele armou uma para os seus irmãos. Quando ele colocou ali sobre cada saco deles o dinheiro de volta, ele somente ensinou. Ele podia ter mentido? Não sou José. Ele podia ter feito alguma coisa diferente? Poderia.
Mas ele decidiu quebrar uma maldição ali. Por isso que eu falei para nós declararmos que a partir de hoje eu decido dar um ponto final. Porque é a partir de mim, é a partir de você. E quando José, ele estava ali diante dos seus irmãos, ele revelou e contou a verdade. Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Ele poderia ter se vingado, ele poderia ter mentido para a família, mas ali ele quebrou aquele hábito. A decisão de não dar consequências aos erros do passado é minha e sua. Independente se você sabe o que eles fizeram ou não. Porque, infelizmente, é o sangue, né? É o mesmo sangue. E José, ele quebrou essa maldição. Ele decidiu ser verdadeiro. Que nós possamos decidir ser verdadeiros diante dos homens e do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a separar o que devemos colocar em nossa bagagem. Quando nós vamos viajar, a gente leva coisa que não é para levar? Não. Na minha e na sua vida, na minha e na sua vida não é diferente. Nós queremos carregar bagagem boa, coisas boas. O que não provém do Senhor, o que não vai me agradar, corta fora, irmão. Melhor você entrar no céu sem um braço e uma perna aí, do que ser inteiro para o inferno. E José, ele decidiu ser verdadeiro. E nós devemos retirar coisas que não agradam ao Senhor. Porque a partir de nós vamos constituir uma família. E nós vamos ser uma descendência abençoada. Se assim o Senhor não voltar antes. Ansiosa pela volta de Cristo. Eu quero que todos vocês fiquem de pé. Sabe por quê? Porque agora nós vamos fazer um ato profético. Vocês vão declarar. O que eu falar, vocês vão repetir após mim, ok? E nós vamos declarar. Que todo mundo agora se conecta ao trono da graça e vai lá na sua casa. Seu pai, na sua mãe, no seu avô, tataravô, bisavô, e por aí vai. Quem você não conhece. Só liga a sua cabeça no seu povo. Amém? Falam comigo assim, Senhor, a partir de hoje, eu decido dar um ponto final. Eu não sei o que meus antepassados fizeram. O sangue que derramaram. A mentira que contaram. A traição que teve. Eu não sei, Jesus. Mas a partir de mim, eu quero uma nova história. A partir de mim, eu quero um novo do Senhor. A partir de mim, eu quero ser diferente. A partir de mim, eu quero mais do Senhor. Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Porque eu não sei o que eles fizeram. Mas eu não quero que se repita em mim. Porque a partir de mim, serão coisas novas. Serão uma geração eleita. Um povo exclusivo. Sacerdócio real. Eis-me aqui, Jesus. Que essa bênção sobre mim possa passar de geração em geração. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.